Olá, bom dia para você que acompanha o SBT Notícias. Estamos no ar ao vivo nesta segunda-feira, 8 de abril. Agora são 2h38. Eu sou Analice Nicolau e faço companhia para você nesta próxima edição. Aqui você fica sempre bem informado durante toda a madrugada. Nossos repórteres estão pelas ruas de São Paulo e vão nos mostrar o que anda acontecendo por aí. Fique aqui com a gente. E eu começo com a morte de um homem que foi baleado por militares do Exército nesse domingo, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele estava com a família em um carro quando o veículo foi atingido. Segundo a polícia, mais de 80 tiros foram disparados. Nesse vídeo dá para ouvir os disparos no momento da ação do Exército. Nas imagens é possível ver um homem saindo do carro para se proteger. O Exército acaba de matar a família agora. Testemunhas dizem que os militares confundiram o carro com o veículo de assaltantes. Evaldo dos Santos Rosa morreu no local. O músico, de 51 anos, dirigia o veículo. Ele estava acompanhado do sogro, também atingido por um disparo, a mulher e o filho, de 7 anos. Esse vídeo mostra a companheira dele ao lado do veículo logo após os disparos. Segundo a polícia, mais de 80 tiros foram disparados. Um pedestre também foi ferido. Em nota, o Exército informou que por volta das 2h40 da tarde, uma patrulha viu um assalto. Os criminosos, a bordo de um veículo, teriam atirado contra os militares que revidaram. O Comando Militar do Leste nega que tenha atirado contra uma família e diz que respondeu a uma injusta agressão de assaltantes. A Delegacia de Homicídios da Polícia Civil investiga o caso. Parentes e amigos de Christian Felipe de Almeida Alves fizeram protesto neste domingo. O jovem foi morto com um tiro nas costas por militares depois de furar um bloqueio do Exército com uma moto. A dor é de uma mãe que perdeu o filho único que sonhava ser policial, mas que morreu ao ser considerado bandido. Eu só quero justiça, eu só quero que limpe o nome do meu filho. Meu filho só tinha 19 anos, cheio de vida pela frente, cheio de planos. Christian Felipe de Almeida Alves foi atingido pelas costas com um tiro de fuzil que atravessou o corpo do rapaz. Este vídeo mostra o jovem na garupa da moto de um amigo, pouco antes de passar por uma blitz do Exército. O amigo de 16 anos que conduzia a moto reconhece que furou o bloqueio porque não tinha habilitação. Ele foi ferido no braço pela mesma bala que atingiu Christian. Eu fiquei pedindo socorro, 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 e nenhum militar se movimentava. Aí foi a hora que eu botei o casaco assim, embaixo da cabeça dele e corri em direção à blitz pedindo socorro. Quando eu voltei, o meu amigo já estava agonizando. Militares fizeram uma perícia no local do crime, que fica em Realengo, na zona oeste do Rio. Em nota, o Exército afirma que 4 criminosos furaram um posto de bloqueio e controle e lançaram os veículos contra os soldados. 2 fugiram e outros 2 foram atingidos pelos militares. Não é o que afirma o adolescente ferido. Eu queria sair dele, não tinha por que eu jogar a moto em cima deles. Tanto que eu passei devagar na blitz, voltei a acelerar depois que eu já passei da blitz. Revoltada, a mãe dele, que é dona da moto, nega qualquer envolvimento do filho com bandidos e lembra que ele escapou por pouco da morte. Meu filho está vivo porque foi um milagre. Meu filho está traumatizado porque melhor amigo, irmão. O Exército abriu um inquérito para apurar o caso. Segundo os parentes dos jovens, havia pelo menos 3 marcas de tiros na moto que foi apreendida pelos militares. Até agora também não foram devolvidos os celulares e os documentos dos 2 rapazes. Primeiro eles atiram para depois eles procurar ver quem é. E agora como é que fica a minha família? Hoje nós estamos enterrando um inocente. Quantos mais vamos ter que enterrar para isso parar? Isso não podia ter acontecido com meu filho, não podia. Eles têm que pagar pelo que eles fizeram, isso tem que ser cobrado, a justiça tem que ser feita. Meu filho tem que ser vingado, por favor. Em São Paulo, um policial militar à paisana reagiu a um assalto contra um casal na zona leste da cidade. E um criminoso acabou baleado. Quem tem mais informações deste caso é o repórter Marcelo Bittencourt, com quem eu converso agora. Marcelo, bom dia, um bom início de semana para você. O suspeito fugiu levando algo? Excelente dia para você também, Analice, a todos que nos acompanham por todo o país. Exatamente, a dupla assaltou aí
uma vítima aí, um casal, e levou a moto aí dessas pessoas. O caso aconteceu por volta das 6h30 da noite deste domingo, zona leste da capital paulista, Avenida Aricanduva. Um policial militar apaisano estava voltando para casa quando ele flagrou toda a ação. Então ele conseguiu parar o carro e deu voz de prisão aí para esses dois suspeitos que reagiram. O policial então acabou atirando nesses criminosos. Um acabou sendo baleado na boca, foi socorrido até o hospital da Vila Alpina, onde permanece internado. No meio de toda esta confusão, o comparsa conseguiu roubar a moto aí do casal e fugiu. O policial então pediu reforço, várias viaturas foram para o local, mas esse criminoso conseguiu escapar. Por sorte, as vítimas não ficaram feridas. O caso foi registrado no distrito policial, ali mesmo da região Penha, zona leste da cidade. Ana. Obrigada, Marcelo. Marcelo Bittencourt continua aí com a gente, trazendo mais informações a qualquer momento. É só chamar, Marcelo. E agora um protesto pela morte do homem baleado no final do mês passado por um policial militar de folga em São Paulo. Amigos e familiares fizeram uma passeata e cobraram justiça. William Panzarini foi morto por um PM apaisana no último dia 28 de março. Ele conversava com colegas na porta de casa, na zona oeste da cidade, quando um carro se aproximou. Segundo uma testemunha, ele e um amigo foram ver quem dirigiu o veículo e foram recebidos a tiros. O policial disse que se defendeu de uma tentativa de assalto. Ele alega que foi ameaçado por William e o amigo com uma faca. O analista de sistemas chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que a Polícia Civil abriu um inquérito para apurar o caso. Um idoso morreu ao ser atingido por uma laje que desabou em Vila Velha, região metropolitana de Vitória. Vizinhos tentaram salvá-lo, mas já era tarde. Darcy Oliveira. Os moradores de uma cidade da Paraíba vivem uma triste realidade. Há 5 anos, Puxinanã não tem abastecimento de água. As imagens são do município de Puxinanã, que, de acordo com o último censo, tem aproximadamente 13 mil habitantes, divididos entre a zona urbana e rural. Gente trabalhadora, de garra, mas que enfrenta um dilema que já se arrasta por mais de 5 anos, a falta d'água. Cenas como essa já viraram rotina, é que a maioria dos moradores passa parte do dia carregando água da lagoa, um reservatório que fica bem no centro da cidade. Estamos na Lagoa de Puxinanã. Apesar dessa água não ser própria para consumo, muita gente utiliza dela para atividades no dia a dia. Como o seu Luciano. Seu Luciano, o senhor está pegando essa água para quê? Para lavar roupa, usar no banheiro, tomar banho. Para beber tem que comprar. Mas enquanto o seu Luciano utiliza a água apenas para as atividades, flagramos Marcelo bebendo. Ele até se emociona ao falar com a nossa equipe. Tá difícil, porque só Deus que manda água pra gente quando chove. A situação da gente aqui, a gente precisa até dessa água para beber, que vem até dos esgotos da rua da cidade. Por aqui, também é comum ver caminhões e carros-pipa abastecendo para distribuição. Por muitos anos, a lagoa foi responsável pelo abastecimento da cidade e quando ficava cheia, as águas seguiam para o açude ao lado, contribuindo para uma tranquilidade hídrica. A pouca água acumulada devido às últimas chuvas serve para as mulheres lavarem as roupas, enquanto as crianças refrescam o calor na água suja. A dona de casa diz que não tem outra opção. É a única água que tem para a senhora poder fazer isso? É isso mesmo, só essa água aqui e uma lá de cima. Saímos do centro da cidade e fomos ao açude Evaldo Gonçalves, ou simplesmente Milhã, com capacidade para pouco mais de 802 mil metros cúbicos, que por muitos anos foi o manancial responsável por abastecer a cidade. A visão atual lembra um aglomerado de rochas e do tempo em que tinha água, ficaram apenas as réguas de medição. A solução para a falta d'água está a apenas 3 quilômetros de distância da cidade. Nós temos uma adutora São José da Mata, Puxinanã, e falta só 3 quilômetros, só 3, governador, para solucionar nosso problema. Não só o nosso problema, como também o de Montadas e Areal, que sofre com a mesma coisa que nós aqui. Pelo amor de Deus, ajuda o povo de Puxinanã. Tem criança, tem pessoas que precisam.
gente idosa que está em cima da cama e às vezes precisa até beber dessa água, porque às vezes não tem um dinheiro para comprar água mineral. O outono mal chegou e as doenças respiratórias provocadas pelo tempo seco e a poluição já começam a afetar a saúde de muita gente, principalmente crianças. O atendimento em alguns hospitais na capital paulista cresceu 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Tá aí em algum lugar, sem que ninguém note, no ar das cidades. Você não vê, mas sente com certeza. As partículas poluentes trazem alergias e provocam doenças como gripes, rinites e sinusites. Aí já viu, né? Todo mundo corre para o hospital. Quando a gente correlaciona os nossos números de atendimento, né, no pronto-socorro por bronquiolite, por exemplo, com os números do ano passado, a gente teve um aumento em torno de 30% de casos de bronquiolite atendidos esse ano. Foi bem isso que fez a Isabela trazer o Luca de 3 meses para o hospital. Tava com uma tossezinha chata e o nariz meio congestionado e faz mais de uma semana, então eu resolvi vir no hospital. Além da vacina que previne os casos de gripe, atitudes simples podem diminuir a circulação do vírus. Usar álcool em gel após lavar as mãos, manter brinquedos e superfícies limpos, não ficar em locais fechados e evitar que pessoas gripadas cheguem perto das crianças. Muitos pais acabam trazendo os filhos para visitar os irmãozinhos que estão internados ou para acompanhar um atendimento. Isso pode aumentar ainda mais a transmissão desse tipo de doença. É por isso que nessa época, pelo menos até julho, este hospital orienta que as crianças menores de 12 anos que não estejam doentes fiquem em casa, se for possível. A Jennifer evita a todo custo levar a filha para o hospital. Há 2 dias, a Alice, de 4 anos, começou a ficar resfriada. O tratamento é em casa mesmo, com inalação e limpeza nas narinas todos os dias. Se eu não fizesse, em 3 dias ela estava no hospital. E aí ela demoraria mais para se curar. Então eu fazendo o que eu faço hoje, em 1 semana ela já está zerada. E olha só que notícia boa, os órgãos de um único doador vão beneficiar cerca de 100 pessoas. O procedimento realizado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi a maior captação de órgãos de um único paciente da história do Rio de Janeiro. A decisão de doar os órgãos de Wilson dos Santos, de 42 anos, foi da família. Perguntei ele se podia doar tudo, o que pudesse arrancar do corpo dele para fazer um benefício, né, para quem está na fila de espera necessitando de algo. Aí eu assinei documentação. Daí para frente, o que se viu foi uma operação complexa. Todos os órgãos foram retirados e o transporte precisava ser rápido. Assim, o helicóptero nem havia pousado e os médicos já traziam os pulmões e pâncreas que foram para São Paulo. 4 carros também foram usados para dar apoio. Essa foi a maior multicaptação de órgãos da história do Programa Estadual de Transplantes do Rio de Janeiro. O procedimento durou cerca de 10 horas e contou com a participação de 20 médicos e 17 enfermeiros. Um deles foi Gilberto, que ajudou a coordenar toda a logística. Cada órgão tinha uma ordem para estar saindo, tinha que monitorar isso junto com a equipe do Programa Estadual de Transplantes. A multicaptação foi realizada neste hospital de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, cerca de 100 pessoas podem ser beneficiadas. Coração, pulmão, pâncreas, fígado, rins, pele, osso, córneas. É a solidariedade de um salvando muitos. Isso é uma alegria, né? A tristeza realmente do falecimento, mas a alegria é saber que com essa decisão que nós tivemos, meu irmão vive em algum lugar, né? Foi afastado o policial militar que empurrou uma adolescente com uma arma em uma escola pública de Guarulhos, na Grande São Paulo. O tumulto começou depois que estudantes se reuniram para falar com o diretor sobre o horário de entrada na escola. 2 adolescentes foram detidos. O policial aponta uma espingarda para os detidos foram liberados. Foi preso o 4º suspeito de participar da tentativa de assalto a 2 agências bancárias em Guararema, na Grande São Paulo. Segundo a polícia, a mesma quadrilha atuou em pelo menos 5 ataques nos últimos 4 meses no interior de São Paulo e em Minas Gerais.
Policiais civis confirmaram que a mesma quadrilha atacou 4 agências bancárias em Campos do Jordão, na véspera do Natal do ano passado. Câmeras de segurança gravaram os criminosos estourando os vidros de um dos bancos. Na sequência, com os rostos cobertos, eles invadem a agência e vão direto para o cofre. Um dos bandidos está armado com um fuzil. Em outra ação, no dia 11 de fevereiro, os assaltantes explodiram agências em 2 cidades vizinhas ao mesmo tempo, São Bento do Sapucaí e Sapucaí Mirim. Bases da PM foram atacadas para impedir a ação dos policiais. O mesmo bando atacou agências bancárias em mais 2 cidades, 2 Córregos e Boa Esperança do Sul. Nesta última, o roubo aconteceu pouco mais de 10 dias antes do ataque à cidade de Guararema. A quadrilha, segundo investigadores, usou os mesmos carros e parte do armamento em todas as ações. Estas imagens mostram a chegada do grupo armado com fuzis a Guararema. Mas desta vez os bandidos foram surpreendidos por policiais da rota, apontada como a tropa de elite da PM paulista. Os criminosos teriam reagido. 11 suspeitos foram mortos pelos policiais. 3 acabaram presos. Na manhã desta sexta-feira, mais um suspeito foi preso. Douglas Damasceno estava escondido num matagal em Guararema. Um cidadão passou por nós e falou, acabou de sair um cara do meio do mato, todo sujo de barro, etc. E nisso a gente foi lá e conseguiu pegar esse rapaz aí. A irmã e a namorada dele também foram presas. Elas usariam este carro para ajudar Douglas a escapar do cerco mantido pela PM na região. Uma comerciante de 27 anos foi assassinada durante um assalto em Olinda, na região metropolitana do Recife. A polícia prendeu 3 suspeitos minutos depois do crime. Maratina Grácio de Carvalho era dona de um bar em Olinda. Ela havia acabado de deixar um funcionário em casa na madrugada deste sábado, quando foi surpreendida pelos bandidos. 3 assaltantes roubaram a comerciante e dispararam um único tiro que atingiu o tórax. A polícia conseguiu prender os 3 bandidos numa blitz da Lei Seca. Salatiel Brandão dos Santos Júnior confessou ter sido o autor do disparo que matou Maratina. Eudes Carneiro do Vale dirigia este carro, usado pelo trio no momento da abordagem. O terceiro comparsa, João Carlos dos Santos Barbosa, também foi preso. Os 3 vão responder por roubo seguido de morte. A suspeita é de que já estivessem de olho nesse trajeto que ela faz quando fecha o comércio, que ela leva o dinheiro do comércio, levava o dinheiro do comércio para a sua residência. 16 milhões de famílias brasileiras estão vivendo sem nenhuma renda formal. É o que revela um estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Veja a reportagem. A receita antiga de pão caseiro é o que tem dado sustento para Jonathan e a família. Ele está desempregado há cerca de 5 meses e sem um registro na carteira de trabalho, fica difícil oferecer uma vida melhor à esposa e ao filho recém-nascido. A gente paga aluguel, tem todas essas contas nossas, o nenê tá vindo, né, tem os gastos da gente. Então, eu fiquei daquele jeito, cheguei até a chorar. O estudo recente feito pelo IPEA mostra que aproximadamente 16 milhões de famílias brasileiras estão vivendo sem nenhuma renda vinda do trabalho. Mas atenção, não estamos falando de profissionais autônomos e nem microempreendedores individuais, mas sim de pessoas que não têm uma renda regular. Esse, por exemplo, também é o caso do Leandro. Ele e a família se viram como podem para sobreviver. A gente faz entrevista, as contas chegam, tem que pagar aluguel, só minha mãe fazendo bico, aí fica difícil. A situação dessas famílias se deve às incertezas de um país que ainda aos poucos tenta se recuperar de uma instabilidade econômica. Mas o que os especialistas apontam é que ficar sem um registro profissional nos dias de hoje pode ser prejudicial a curto e a longo prazo. As empresas, elas também reduzem seus investimentos porque não conseguem enxergar o horizonte, não conseguem enxergar o que vai acontecer nos próximos 2, 3, 4, 5 anos. E as pessoas também tendem a reprimir o consumo, ou seja,
Eu não vou comprar agora porque eu não sei se amanhã ou depois de amanhã eu estarei ainda empregado. Mas se por enquanto o momento parece ser irreversível, o economista lembra de que ofertas de trabalho sempre podem aparecer, mas é preciso um diferencial para alcançá-las. A única dica que tem para as pessoas é o seguinte: utilizar esse tempo livre que elas estão, quando não tem um bico e tal, e tentar buscar algum tipo de qualificação no mercado. Um projeto do Tribunal de Justiça de São Paulo incentiva empresas a contratar adolescentes carentes que vivem em abrigos. O programa Trampo Justo é um modelo inédito no país. Veja na reportagem de Fernanda Trigueiro. Advogada e bióloga marinha. Agora a gente fala sobre a relação dos idosos com a internet. Estudos apontam que os mais velhos estão cada vez mais conectados. Para se ter uma ideia, em um ano o Brasil ganhou 10 milhões de internautas. E o grupo que mais aumentou foi justamente o de idosos. Ela já tem 64 anos, mas é descolada como uma adolescente. Usa o celular como ferramenta de trabalho e, claro, para marcar encontrinhos com as amigas. Eu uso aquilo que me ajuda no meu trabalho, né? Que eu, como corretora de imóveis, eu uso muito a rede de WhatsApp, são grupos de corretores, também uso com minhas amigas, grupos de amigas, grupos de família. Eu acho que ela ajuda bastante, sim, na comunicação. No computador ela também é fera. Na verdade, trabalha mais aqui do que no celular, pelo conforto. Só que não é muito fã de redes sociais. Acha que é perda de tempo. Quando tem alguma coisa interessante, eu navego, sim. Mas eu evito porque perde muito tempo, né? A internet você tem que ter cuidado, porque senão você se perde do mundo real, né, e fica no virtual. Há mais ou menos 2 anos, a dona Zenite conquistou o direito de dizer que é totalmente antenada no mundo digital. Ela utiliza a tecnologia para fazer coisas que muita gente mais nova ainda tem medo de fazer. Sim, ela paga contas pelo aplicativo do banco e não se intimida em fazer compras pela internet. Antes ela tinha medo também, mas os filhos a ajudaram a ficar mais relaxada, ensinando alguns truques de segurança. Você só tem que ter cuidado com os bancos que você usa. Eu uso os bancos para pagar, eu faço pagamento em casa, através do computador, através do celular. Eu faço compras quando interessa, quando eu estou precisando, né? Eu vejo alguma coisa interessante. Isso eles me tiraram o medo. Esse médico geriatra aponta 2 benefícios importantes desse processo para os idosos. A inclusão tecnológica tanto evita o isolamento social quanto aproxima os idosos dos familiares, principalmente dos netos. Essa mistura é muito positiva para ambos, tanto para o mais idoso quanto para o mais jovem, que está aprendendo também outras coisas, né? E ensinar o idoso a mexer com a rede social, com a internet é muito, muito importante, porque ele precisa perder o medo, ele precisa aprender. Hoje existem alguns serviços de oficinas, né, de inclusão digital. Então isso é muito legal e eu acho que a gente tem que estimular os idosos a entrarem no mundo moderno mesmo, porque eles vão se rejuvenescer e se sentir bem, né, pertencendo à sociedade moderna, né. Uma brincadeira acabou na morte de um funcionário de uma obra de um condomínio de prédios no interior de São Paulo. Um dos trabalhadores se sentiu ofendido, pegou uma arma e atirou contra o colega de trabalho. A vítima estava trabalhando na carpintaria da obra do condomínio de prédios em Mirassol quando foi surpreendida por um colega de trabalho. José Cláudio da Silva foi morto por 4 tiros. Os ferimentos foram na região do peito. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Sem saber que estava sendo gravada, uma testemunha contou para a nossa equipe que estava ao lado da vítima quando os tiros começaram. Na hora eu só escutei os tiros só, atirando nele. Eu estava perto. Eu não sabia nem o que estava acontecendo. A polícia militar foi acionada. A primeira informação era de disparo acidental de arma de fogo. Segundo testemunhas, tudo começou com uma brincadeira entre os funcionários que chegaram logo pela manhã. Só que um deles se sentiu ofendido. Saiu da obra, foi até algum lugar buscar um revólver e depois voltou. Encontrou a vítima aqui, no setor da carpintaria. Efetuou vários disparos contra ela. Quando percebeu que o carpinteiro já estava caído no chão, resolveu fugir, levando com ele a arma do crime.
A vítima sabia que o colega de trabalho não tinha gostado da brincadeira e chegou a comentar com outros funcionários da obra. A perícia foi até o local e recolheu um projétil que ficou jogado no chão. O caso foi registrado como homicídio na delegacia de Mirassol. 4 pessoas morreram e uma ficou ferida numa chacina em Goiânia. As vítimas foram atacadas durante uma festa dentro de casa. A chacina foi nesta casa em Goiânia, isso por volta das 11h30 da noite. Os criminosos teriam se passado por policiais. No local acontecia uma festa. Testemunhas contaram que 2 homens chegaram em um carro. Aproveitaram que 2 convidadas chegavam para entrar junto com elas na residência. Ainda segundo testemunhas, lá dentro, os assassinos separaram homens de mulheres. Bem ali, perto da churrasqueira, na área, eles teriam dado início aos disparos. Teriam sido feitos pelo menos 30 disparos. Vizinhos preferiram não gravar entrevista. As informações são de que festas aconteciam com muita frequência na casa, com bebida alcoólica. Foi informado à reportagem que o barulho incomodava os vizinhos. 2 moradores que viviam ao lado do imóvel onde ocorreu a chacina teriam mudado por não suportar o incômodo. Um tiroteio interrompeu as gravações do clipe da funkeira MC Mirella no Morro Dona Marta, no Rio. Nas redes sociais, a funkeira publicou vídeos gravados durante os momentos de tensão. Deita, gente. Vamos deitar, gente. A cantora, acompanhada da equipe, ficou no meio do confronto. Em uma das publicações feita enquanto o tiroteio ainda acontecia, Mirella, escondida atrás de um veículo, escreveu pedindo socorro. A polícia tá aqui, ó. Deita no chão, tem que deitar. Deita, gente. Segundo a Polícia Militar, o confronto começou depois que PMs foram recebidos a tiros por criminosos. Deita, gente. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Uma hora depois, a cantora tranquilizou os fãs. A gente pensa que a gente vai morrer, né? Se jogar no chão, esperar o tiro passar pra gente poder se acolher em algum lugar, né? Graças a Deus, ninguém ficou ferido e conseguimos sair de lá bem. 3 homens foram presos depois de roubar um posto de combustíveis no interior de São Paulo. O cofre foi arrancado da parede com a ajuda de um equipamento pesado. Veja na reportagem. Era madrugada quando os bandidos invadiram o local. O objetivo dos criminosos era roubar um cofre que estava chumbado nesta parede e tem mais de 300 quilos. Para isso, eles usaram uma retroescavadeira. Para conseguir o veículo, eles renderam o dono dele e a família com armas e o obrigaram a participar da ação. Na tentativa de bloquear o alarme, parte do quadro de luz foi atingido e até uma parede quebrada. O seu Wilson é o proprietário da retroescavadeira. Ele disse que ficou em pânico e só obedeceu ordens. Chegou com o revólver, encostou em mim, falou que queria só eu e o trator, né? Aí eu saí pra fora, montei no trator, falou, vou tentar puxar um caminhão. A hora que eu montei no trator, falou, não, a gente vai lá no posto arrancar um cofre lá. Logo depois da fuga, os criminosos fugiram com um cofre e uma caminhonete, mas capotaram o veículo. Eles foram resgatados por outros comparsas que estavam neste carro prata e foram até uma chácara perto do bairro para abrir o equipamento usando maçaricos. Nós chegamos nessa chácara, houve, com a aproximação das equipes de força tática, os indivíduos fugiram pelo fundo da chácara, sendo que o proprietário da chácara foi detido no local. Ele confessou que participou do roubo, ele confessou que estava cortando o caixa eletrônico. Dentro da casa dele foi localizado notas que foram tiradas de dentro desse caixa eletrônico, inclusive essas notas estariam manchadas com uma tinta, que é um dispositivo usado nos caixas eletrônicos, né? A Polícia Civil agora investiga o caso para capturar os outros 4 envolvidos no roubo. O prejuízo maior ficou com o dono do posto de combustíveis. Ele estima que vai gastar R$10 mil para a reforma do estabelecimento. Já com o dinheiro do cofre, mais de R$20 mil, o empresário não está preocupado porque está no seguro. A sensação que fica é a de insegurança, já que essa não é a primeira vez que o local é alvo de criminosos. 2 vezes com o carro empurrando com um carro de passeio normal e uma eles cortaram o portão com maçarico. E as outras vezes eles tentaram cortar depois dentro do estabelecimento, cortar o cofre com maçarico, com serras circulares, sem sucesso também. Dessa vez eles tentaram falar, vamos levar o cofre embora e tentar fazer isso em outro lugar que é mais seguro. A gente fica impotente
inseguro, por mais que a gente, como comerciante, tente tomar todas as medidas para nós cabíveis, né? Tipo seguros, câmeras, sistemas de segurança. Nesta semana, o relatório final da proposta da reforma da Previdência deve ser lido na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Além disso, antes disso, o governo espera resolver a crise no Ministério da Educação. Bolsonaro já adiantou não estar satisfeito. Uma iniciativa para ajudar a quem precisa está fazendo sucesso em Maceió. É a Geladeira Solidária. Veja na reportagem. Esta advogada ficou sabendo da Geladeira Solidária pelo Instagram de uma amiga. Eu achei bem legal e resolvi compartilhar com os amigos, familiares. E foi quando a gente resolveu trazer aqui as doações. Como tinha banana sobrando na fazenda, Alex aceitou a sugestão da colega de trabalho e veio abastecer a geladeira. Quando a gente começou a tirar, já botando, o pessoal já estava pegando. Em poucos minutos de reportagem, apareceu gente com fome buscando alimento. Maravilha, se todo mundo fizesse isso, né? E ajudava muitas pessoas assim que estão precisando. Na casa do seu Paulo moram 2 adultos e 3 crianças. Por isso, o aposentado aproveitou e encheu a sacola. Tem dia que não tem nada, a gente sabe que é aposentado pelo LOA, né? Quando vai receber, custa. Tem criancinha, neto, a gente vai trazer, aqui foi bom. A geladeira foi instalada pela Arquidiocese de Maceió. É aberto, as pessoas entram, abrem, se servem, pegam o que querem pegar e levam para casa. E nós vamos reabastecendo durante o dia, à noite, para que na madrugada tenha alguma coisa também para os nossos irmãos, assim como para comer. Na Geladeira Solidária, as pessoas não podem colocar alimentos vencidos, bebidas alcoólicas, carne crua, peixe, ovos, garrafas e embalagens abertas. O que é permitido? Alimentos embalados com data de validade. Isso é muito importante para que as pessoas não consumam alimentos estragados, é claro, né? Um novo caso de feminicídio na Grande São Paulo. Uma mulher levou vários tiros do ex-companheiro em Guarulhos. A filha do casal estava no colo dela no momento do crime. O que você vai ouvir agora é o pedido de socorro de uma mulher que está com medo de morrer. Eu tô desesperada, ninguém faz nada. Tá todo mundo desesperado, com medo, mano. Eu não aguento ver essas coisas. Me ajuda a fugir, pelo amor de Deus. A voz é de Paloma Cristina Fonseca, de 24 anos. A mensagem de áudio foi mandada há poucos dias para a irmã dela. Na madrugada deste sábado, a jovem foi assassinada com vários tiros no rosto. E ela sempre me falava, mãe, eu tô com medo. E eu falava, não vai acontecer nada. Mas quando foi ontem, ele cumpriu o que ele prometeu. O assassino é o ex-companheiro de Paloma, Lucas Henrique da Silva, de 23 anos. O casal viveu junto por 3 anos e estava separado há 1 mês. Desde então, as ameaças eram constantes. Esta mensagem foi enviada por Lucas horas antes do crime. Você está desacreditando de mim, você está testando minha fé, o bagulho não é dessa forma não. Continua desacreditando, você entendeu? Ninguém tem sangue de barata não. Paloma foi assassinada neste bar em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ela estava com a mãe e a filha de 2 anos de idade, quando foi surpreendida pelo ex. Lucas chegou com um amigo, atirou em Paloma e fugiu a pé. A bebê, que também é filha do assassino e estava no colo da vítima, sobreviveu. Estava nos braços dela. Estava com ela. Um dos disparos atingiu um vizinho que está hospitalizado. A morte de Paloma é o retrato de como acontece a maior parte dos feminicídios no Brasil. Um estudo recente divulgado pela Universidade de São Paulo revela que, em 71% dos casos, o assassino é atual ou ex-companheiro da vítima. O inconformismo com o fim do relacionamento é o motivo mais citado nas investigações desses crimes. Nos primeiros 2 meses deste ano, o número de feminicídios em São Paulo dobrou. Saltou de 13 casos neste período no ano passado para 26 em 2019. Lucas está foragido. Paloma deixa 3 filhos.
Uma youtuber que tem mais de 1 milhão de seguidores na internet fez uma denúncia grave. Ela acusou um ex-Big Brother de tê-la estuprado em um navio durante um evento promovido por uma famosa marca de óculos escuros. A youtuber não citou o nome do abusador, mas nas redes sociais, os fãs da jovem começaram a acusar um ex-participante do reality show. O rapaz já informou que vai acionar a justiça. Vitória Castro, conhecida nas redes sociais como Vi Castro, postou um vídeo fazendo a denúncia. O problema teria começado quando ela foi hospedada em uma cabine com 2 homens. Vitória conta que, no último dia de viagem, na hora de arrumar as malas, o ex-BBB prendeu ela em uma das camas e tentou fazer sexo sem camisinha e sem consentimento. E aí eu não conseguia sair, sabe? Porque ele estava me prendendo na cama. A youtuber preferiu não revelar o nome do acusado por questões de segurança. Ela ainda afirma que chegou a ir a uma delegacia, mas não pôde registrar o boletim de ocorrência por falta de provas. Após a denúncia, os fãs da jovem apontaram Rafael Lix como o suposto responsável pelo crime, mas a própria Vitória negou que tivesse sido o rapaz. Agora, as acusações, por parte dos fãs, se voltam para Antônio Rafaschi, que também esteve no navio acompanhado do seu irmão gêmeo, Manuel. O jovem se pronunciou através das redes sociais. Ele nega o crime e afirma que todas as providências na justiça estão sendo tomadas por conta das falsas acusações. Todas as medidas cabíveis dentro da lei já estão sendo tomadas. 3 pacientes denunciaram um médico de Manaus por tentativa de estupro dentro do consultório. Júlio Adriano da Rocha Carvalho foi afastado pelo Conselho Regional de Medicina. Esta paciente de 22 anos não quer ser identificada.